A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023. A revista fala sobre relacionamentos em família e agora, na lição número 7, vamos falar de um relacionamento muito específico que causa muitos conflitos na família, que é entre Nora e Sogra. Aqui não tem nada a ver, assim, de falar mal da nora ou falar mal da sogra, que sogra é coisa ruim, que sogra só causa problema, que nora só causa problema. Não é isso. Sabemos que na nossa sociedade tem muitas piadas sobre sogra, mas geralmente quem conta essas piadas são os homens, são os genros. Por quê? Porque eles têm um relacionamento muito bom com a sogra. É muito difícil você ver conflitos entre o genro e a sogra. Geralmente o conflito é com a nora e a sogra, geralmente. E a gente tem que tratar desse tema. Eu tiro por mim, eu me dou muito bem com a minha sogra. A minha esposa, graças a Deus, nunca teve problema com minha mãe. Graças a Deus. Mas na minha família eu já observei que tem muitos conflitos entre nora e sogra, mas nunca entre genro e sogra. Parece que é meio que um padrão assim da sociedade. O genro geralmente se dá muito bem com a sogra e não tem conflitos. Não é que não exista, tá? Tem sim muitos conflitos de genros com sogras, de genro com sogro, de nora com sogro, mas o relacionamento entre nora e sogra parece ser o mais delicado de todos esses. O escritor da revista escolheu esse tema para tratar, eu achei que foi uma boa escolha e nós temos que falar desse tema. Então é um tema que está na Bíblia, nós temos aqui um exemplo bíblico de um bom relacionamento entre nora e sogra. Bom não, excelente, algo excepcional. A história de Ruth é uma das mais belas escritas, não somente na Bíblia, mas também fora da Bíblia. É uma história estruturada de uma forma assim sobrenatural. Os especialistas em narrativas dizem que essa história é uma das mais belas escritas de todos os tempos. É claro que pode ser exagero de alguns, mas ela tem uma beleza singular. É uma história simples, direta ao ponto, que vai contando realmente o que é importante ali. Não perde muito tempo, o escritor ali não perdeu muito tempo contando detalhes desnecessários. Coloca Deus como personagem principal e coloca o relacionamento entre Noemi e Ruth como o foco da história que leva tudo a acontecer a partir ali de todas aquelas desgraças, né, que aconteceu, morte, fome, tudo mais. Elas suportaram aquilo ali juntas, foram adiante, seguiram a vida e Deus abençoou, que depois elas prosperaram e Ruth é a bisavó do rei Davi, entrou na genealogia de Jesus. Então é uma história muito bonita que nós vamos estudar aqui e tomar como exemplo, como que Deus espera que o relacionamento entre a nora e a sogra seja um exemplo de Ruth e Noemi. Que nós possamos estudar essa história, entender ela em detalhes e aplicar na nossa vida. Eu convido você a assistir a aula até o final. Vou seguir aqui a revista da CPAD, passando por cada tópico e subtópico, explicando com detalhes toda a lição. Uma lição que é bem extensa, porque o escritor da revista, o pastor Elenay Cabral, optou por contar toda a história. Então, assim, nós temos muitos detalhes, muitas informações, muitas aplicações que nessa aula aqui eu vou me basear na revista e também no texto bíblico. Estudei bastante o texto bíblico, eu acredito que nós temos muito que aprender aqui na história de Ruth e Noemi. Antes de iniciar o conteúdo da aula, quero falar um pouco aqui do slide em PowerPoint da revista CPAD que nós temos no nosso site. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Você baixa, já usa na sua igreja. E com a assinatura do EBD em Foco, você tem acesso aos slides de adultos, de jovens. Você tem acesso também a vários bônus, que são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. No curso diversos nós temos aí um curso que foi lançamento desse mês, o livro de Salmos, e também outros cursos que você pode acessar dentro da nossa plataforma. Então acesse nosso site ebdenfoco.com, tem aqui o nosso WhatsApp, na descrição do vídeo também
Tem o WhatsApp, tem o link do site, você pode entrar em contato conosco e tirar todas as dúvidas. Semana passada eu falei da equipe do EBD em Foco, eu vou continuar falando aqui porque alguns não viram. Nós temos uma equipe qualificada, são 8 pessoas trabalhando semanalmente para produzir um conteúdo de qualidade. Então aqui uns fazem slide, outros fazem vídeo, outros fazem cursos, outros cuidam do marketing, enfim, uma equipe que faz o possível para que você tenha aula em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint, todo esse material garantido toda semana para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Atendimento no WhatsApp de manhã, de tarde, de noite. Então você pode entrar em contato conosco, que você sempre será atendido. Então você pode falar conosco sempre que precisar no nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, pode falar conosco por lá. Vamos lá, avançando aqui. Texto áureo diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Então, essa passagem aqui é uma passagem chave do livro de Ruth, e aqui a gente já observa a conversão de Ruth. Ela deixa bem claro que agora ela vai servir ao Deus de Israel. Isso aqui foi uma virada de chave na vida dessa mulher. Verdade prática? A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Assim, nós vamos falar sobre nora e sogra, porque é a história de Ruth, sabemos que é um relacionamento muito delicado, e tem que ser tratado. Mas isso aqui vale para todos os casos. Vale para genro e sogra, nora e sogro. Todos os casos são contemplados aqui. Vamos avançar aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth 1, de 1 a 5, versículo 8, depois de 12 a 14. Recomendo você ler todo o livro de Ruth. É um livro pequeno, poucos capítulos, se eu não me engano são 85 versículos. Rapidinho você lê, a história é sucinta, mais bela, que você vai tirar muitas lições. Então leia e releia se possível, marque as passagens mais importantes, pegue os versículos-chave, que você vai ministrar uma aula de excelência na EBD e vai aprender muito, muito mesmo, vai aplicar na sua vida. Então vamos avançar aqui, vamos direto para a introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. Então, Ruth, ela era moabita, ou seja, ela morava em um outro país que não era parte da nação de Israel. Então, Moabe está ali do lado, é próximo, mas é um outro povo, um povo que adora outros deuses. Então, a gente já observa que essa história, ela já mostra que o objetivo de Deus é salvar toda a humanidade. Quando a gente vê a história de uma mulher moabita que vai participar da nação de Israel, e essa mulher moabita, que tem a vida transformada, que agora ela pertence ao povo de Deus, e ela vai ter uma história a ser desenvolvida, faz parte da genealogia de Jesus, isso já mostra o plano de Deus, cumprindo a promessa que Deus fez para Abraão, e todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Essa história, ela apresenta várias crises, e essas crises são crises reais, aconteceram na vida dessas duas mulheres e também podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Então, assim, quando a gente lê a história de Ruth, a gente já se conecta com ela. A gente já se conecta com essa história, a gente se conecta com Ruth, a gente se conecta com Noemi. Algumas pessoas já começam a se conectar com Boaz, que aparece lá na frente. São personagens fortes, com características muito verdadeiras. Então, é uma história que mexe com a gente, porque o que eles viveram lá no passado, muitos vivem também nos dias de hoje. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Nós aprendemos muito com Ruth. Deus capacitou um escritor específico para escrever essa história, que eu acredito que foi Samuel, talvez tenha sido outro, mas a maioria dos estudiosos defendem que foi Samuel que escreveu essa história.
E Samuel, ao redigir essa história cheio do Espírito Santo, ele colocou nessa história atitudes práticas de fé, de inteligência, lealdade, tudo isso nessa personagem, Ruth, para que nós pudéssemos ler ela hoje e aplicar na nossa vida. Quando eu falo assim personagem, eu não estou dizendo que é algo fictício, não. É uma pessoa real. A gente fala personagens bíblicos e tudo mais, mas é nesse sentido, referência a uma pessoa real. Então, assim, tudo isso está escrito, foi escrito para que nós pudéssemos ler e aplicar na nossa vida. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Ela abandona a sua família original, seu povo, e ela vai viver com sua sogra. Muita gente pode pensar assim, mas ela fez errado, ela deveria ter ficado ali com a família dela. Só que assim, não era fácil naquela época para uma mulher viúva. Não era fácil, a mulher viúva, ela era meio que abandonada, ela era jogada à margem da sociedade. Nós não sabemos exatamente quem era a família de Ruth, se ela ainda tinha pai e mãe vivos. Nós não sabemos detalhes do que aconteceu na vida dela ali com os familiares mais próximos dela, irmão, irmã. Nós realmente não sabemos. Então, assim, a gente tem uma pessoa que, de certa forma, pelo fato dela estar passando por uma situação de luto, ela se compadeceu da sua sogra, que também estava passando por uma situação de luto. Ela perdeu o marido, no caso Ruth, mas Noemi perdeu o marido e 2 filhos. Não sabemos se foi doença, se foi acidente, o que foi. Não temos essa informação. Mas ali Ruth, numa demonstração de amor muito grande, resolveu acompanhar a sua sogra. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então, aqui a gente tem realmente muitas lições preciosas para a nossa vida. A crise econômica na terra da Judéia, o tópico 1. 1.1, a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. A história de Ruth, ela se passa no período dos juízes. Nós já estudamos nessa revista 2 histórias dentro do livro de Juízes. A gente viu ali na história de Sansão um exemplo de uma família que vivia na nação de Israel na época dos juízes. A gente viu também a história de Mica, mais uma família também na época dos juízes. E quando eu leio o livro de Juízes, eu sinto uma angústia muito grande, porque parece que não tem esperança para aquele povo. Eles vão pecando e vão cometendo erros e vão fazendo coisas que, assim, eu particularmente começo a ficar assim, meu Deus, será que nada vai acontecer de diferente? Porque os líderes também erram, falham. A gente tem Sansão, por exemplo, que foi um grande líder. Ele cumpriu ali o seu chamado, mas ele errou muito, falhou muito. Então, assim, a liderança estava corrompida. A gente vê a história de Mica da mesma forma. Tem um levita sendo sacerdote dentro de uma casa que tinha vários deuses que eram adorados. Então a gente vê a liderança corrompida, a gente vê as famílias corrompidas, a gente vê a religião corrompida e parece que não tem esperança. E a história de Ruth faz um contraste com tudo isso. A história de Ruth vai mostrar que naquela sociedade que a gente não vê esperança, que só vê desgraça, que só vê pessoas que não se amam, pessoas que adoram outros deuses, tem ali pessoas fiéis a Deus. Tem ali pessoas que confiam em Deus. No meio de toda aquela corrupção, tem Ruth, uma moabita, se convertendo ao Deus de Israel, indo habitar na nação de Israel. Então a gente vê um contraste muito grande. Fica uma lição aqui. Por mais que a sociedade esteja corrompida, por mais que a igreja esteja corrompida, como alguns gostam de falar, Deus tem os seus escolhidos. Deus está trabalhando. Ali tem pessoas que são fiéis ao Senhor. Aconteceu isso no caso de Elias também, lá que ele falou, todo mundo se curvou a Baal. O próprio Deus fala com ele, não, Elias, tem 7.000 que ainda não se curvaram a Baal. Então Deus sempre vai ter os seus
escolhidos que nunca vão se curvar diante de outros deuses. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. Então a gente tem aqui uma certa ironia. A casa do pão estava sem pão, estava com fome, estava vivendo na escassez. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Isso aqui era fruto de desobediência, fruto de uma sociedade que resolveu abandonar a Deus e adorar outros deuses, que não tinha compromisso, de falta de liderança. Então, assim, o povo estava vivendo na escassez, na fome, por causa do pecado. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico 26, 18 a 20 diz assim, ó: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Deus está falando para o povo que se eles não guardarem a lei, se eles não obedecerem ao Senhor, não guardar os seus mandamentos, Deus vai castigar, vai falar com que a terra seja como cobre. Ele fala assim, os vossos céus seja como ferro, ou seja, o ferro duro, fechado, não vai chover, e a terra como cobre, também um metal, né, que é um metal duro, não vai nascer nada. Vocês serão castigados por causa da desobediência. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Então, diante do pecado da nação, o pecado do povo, Deus castiga a nação como um todo. Mesmo que ali na nação tenha aqueles que são fiéis ao Senhor, eles também vão sofrer, vão passar pelas dificuldades que todos estão passando por causa da fome. Nós não sabemos o que seria da família de Elimeleque se ele tivesse permanecido lá, se Deus teria abençoado eles e talvez Ruth nunca teria entrado na história, mas isso seria especulação. O que nós sabemos é que diante de tudo isso, diante da fome e da escassez, eles resolveram ir embora, então aquela família saiu da nação, foi procurar algo melhor, não sabemos o que aconteceu lá, né? Mesmo assim, Deus agiu, Deus preservou aquela família, eles morreram, tudo bem, morreu Elimeleque, morreu Mahlon e Quilion, mas Deus ali salvou uma vida, vamos colocar dessa forma, Deus salvou Ruth, e a partir dali, uma nova história foi escrita para aquela família. 1.2, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Mahlon e Quilion, enquanto estavam na Judeia. Ou seja, eles habitavam na Judeia, a família completa, todo mundo ali, né, estava tudo bem, moravam lá. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Então ele optou por sair de Belém e morar em Moabe, que era vizinho, era ali do lado, mas eles acharam que ali seria melhor. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Bem, como eu já comentei anteriormente, falando novamente, não sabemos o que poderia ter acontecido se ele tivesse ficado lá na Judeia. Nós realmente não sabemos. Mas, assim, diante da crise, diante da dificuldade, é normal, é natural do ser humano tomar uma decisão drástica, tomar uma decisão que pode melhorar. As pessoas geralmente fazem investimentos, mudam de cidade, mudam de emprego, tudo isso procurando algo melhor para a sua família. Então eu acredito que Elimeleque fez isso pensando na sua família, pensando na subsistência da sua família, a sobrevivência da sua família. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil.
Isso aqui é uma observação do escritor da revista. O texto bíblico não diz se Elimeleque orou ou não para ir até Moabe. Nós não sabemos disso. Então isso aqui é uma informação, uma especulação do escritor da revista. Talvez ele pode ter consultado o Senhor e Deus ter falado para eles irem. Nós não sabemos. Então, né, fica até difícil fazer qualquer tipo de afirmação. Mas assim, o personagem principal do livro de Ruth é Deus. Deus está no controle de tudo, do começo ao fim do livro. A soberania de Deus vai agindo o tempo todo. Então, eu arrisco dizer que eles irem para Moabe foi a decisão correta. Foi o que eles, assim, algo que eles tiveram realmente que fazer. Não tinha outra alternativa. Eles tiveram que ir para Moabe. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu, e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 3, fala: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos. Então a gente tem aqui o primeiro luto. O casamento de seus 2 filhos com as 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. O versículo 4, no versículo seguinte, fala assim: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então a gente tem aqui, né, que a família, apesar de enlutada, eles prosseguiram, os filhos se casaram, né, e ali tinha a nora, né, no caso 2 noras, e a sogra delas, que é Noemi. Mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. O texto diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Claro que isso aqui foi algo muito pesado para Noemi. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. Não sabemos o motivo da morte, mas aqui a gente observa que ela precisava de apoio, ela precisava de suporte. Noemi entrou num estado que nós podemos, assim, ao ler o texto, de quase que uma depressão. Ela, quando volta para a cidade dela, para Belém, ela quer ser chamada de amarga. Me chame de amarga. É Mara, né, que significa amarga, porque eu não tenho mais prazer na vida. Então isso aqui já é quase que um estado de depressão, porque realmente, né, foi muito triste para ela, e naquela época a mulher viúva sofria muito. Uma mulher viúva não tinha condições de trabalhar, e se ela fosse uma mulher idosa, que é o caso de Noemi, ainda assim era mais difícil, porque ela não poderia casar de novo, né? Ela não tinha condições de casar novamente. Ela mesmo relata isso para suas noras. Então, assim, a situação muito difícil para ela, para aquela época principalmente. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Bem, todo sofrimento, toda dificuldade vai realmente mexer com a família. Muitas vezes, o sofrimento une a família. Muitas vezes, casos de luto, irmãos que não se falavam mais passam a se falar, os primos se reúnem. A casos de luto, geralmente, une a família. É claro que se tem herança envolvida e tal, aí pode dividir depois. Mas ali no momento de luto, primeiro momento, geralmente une a família. No caso aqui da família de Noemi, ficou complicado porque morreu o marido e os 2 filhos. E quando, no caso, o marido de uma mulher morria, ela estava livre para casar-se novamente. No caso de Orfa e Ruth, né, o que elas deveriam fazer seria seguir a vida delas. Eram jovens, elas poderiam casar novamente, abandonar Noemi, falar: Noemi, você volta para sua terra e nós vamos para a nossa terra e nós vamos casar novamente. Nós vamos viver a nossa vida. Porque elas estavam livres para isso, o marido delas tinha morrido. Só que, nesse caso, a gente já conhece a história, a gente sabe que o luto, a dificuldade, uniu 2 mulheres aí, Ruth e Noemi. Elas foram unidas diante de muita dificuldade. Então a gente vai para o próximo tópico, falar sobre isso aqui. Superando as crises existenciais. 2.1.
Noemi decide voltar à sua terra. Viúvas com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Então, assim, o texto bíblico cita ali 10 anos, é bem provável que tenha sido realmente o tempo que eles ficaram lá em Moabe, e agora ela vai retornar, ela resolve voltar para a sua terra. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Então Noemi, muito sábia, entendia muito bem que suas noras poderiam casar novamente e viver ali com as suas famílias na terra de Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Ruth resolveu ficar com Noemi. Então Ruth, ela toma uma decisão que Noemi não esperava, não tinha essa expectativa. Ela não esperava em momento algum que qualquer uma de suas noras ficasse com ela. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Então, assim, Noemi, de fato, ela achava que Deus estava contra ela. Lá no versículo 13 do capítulo 1, ela diz isso, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela tinha esse pensamento, mas ela não sabia que, mesmo diante de toda aquela dificuldade, Deus estava dando força para ela. Mesmo diante de tudo aquilo, Deus estava preparando Ruth para acompanhá-la. Então, assim, a dificuldade, ela vai vir? Sim, vai acontecer. A vida do crente vai ser repleta de dificuldades, mas diferente da vida do ímpio, o crente, ele tem um suporte sobrenatural, ele tem apoio. O crente, mesmo diante da dificuldade, ele consegue vencer essa dificuldade e ser feliz. Ou seja, é possível ser feliz no sofrimento, é possível ser feliz na dificuldade. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, tem várias histórias que refletem muito bem isso. No Novo Testamento a gente tem os ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo fala muito de alegria, mas uma alegria pautada em Cristo Jesus. Paulo, quando era preso, açoitado e tudo mais, nada disso afetava a alegria, a felicidade de Paulo, porque tudo que ele fazia na vida era em prol do Evangelho. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Então, assim, Deus está colocando essas duas mulheres juntas porque elas vão se ajudar, elas vão crescer juntas. Então, é difícil o luto? É difícil a fome, a escassez, não tem nada? Sim, é muito difícil, mas Deus está provendo sustento para elas. Deus está colocando uma ao lado da outra para que elas possam se ajudar. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo, ele tinha essa consciência de que tudo acontece debaixo da potente mão de Deus. Nada foge da vontade de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Então, Deus tem o controle de tudo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tópico 2.2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a gente tem aqui no versículo 16 do capítulo 1 a conversão de Ruth. Ela se converte porque ela abandona os seus deuses, ela abandona toda a sua nação, que era uma nação pagã, e fala assim: agora eu faço parte do teu povo, eu vou servir o teu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A gente observa aqui que Noemi, Elimeleque e os seus filhos, Malom e Quilion, continuaram adorando ao Deus de Israel, continuaram dando exemplo, porque Ruth, ao conviver com essa família, ela resolve servir a esse Deus maravilhoso. E observe que as coisas estão difíceis. Observe que ela resolve se converter, não foi diante da bonança, da bênção, não. Ela resolve se converter diante do luto. Ela resolve se converter diante da fome, da escassez, da vergonha. Porque Noemi estava voltando para a sua terra, agora sem nada. Sem marido, sem filhos, com uma nora moabita,
ou seja, os estrangeiros não eram bem aceitos ali na nação de Israel, e tudo isso era muito vergonhoso para ela. E é diante de toda essa dificuldade que Ruth resolve se converter. Então Ruth se converte não é porque aconteceu um milagre, não é que foi algo extraordinário e ela, Deus... Não, não. Foi justamente na dificuldade que ela resolve tomar essa decisão. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então isso aqui já é algo do Novo Testamento, mas que no Antigo Testamento os crentes de lá já viviam na prática. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Então ela segue o exemplo da sogra. Ela vê como que Noemi se comportava diante das circunstâncias, diante das situações, diante do seu Deus, e ela viu como exemplo e falou, eu vou ser igual a você, eu quero servir o teu Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Então, assim, a gente tem aqui um relacionamento que é muito importante na família, o relacionamento entre a nora e a sogra. É um relacionamento que tem que ser algo ali debaixo da presença de Deus. Uma tem muito que aprender com a outra. E muitos conflitos vêm desse relacionamento porque os pais, muitas vezes, criam os filhos da maneira errada. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tratar. Eu acho que é a próxima lição que vai falar sobre pais e filhos. Então a gente já vai adiantando algumas coisas aqui. Mas assim, o correto é o pai, no caso o pai e a mãe, criar os seus filhos para que eles sejam independentes, para que um dia eles vão embora de casa, arruma um trabalho e vai ter filhos e construir a sua família independente. O certo é o pai ver o filho dessa forma. Eu vou criar o meu filho, mas vai chegar um momento que ele vai ter que ir embora. O pai não tem que ficar assim, infelizmente o meu filhinho foi embora, né? O caso a mãe, né? Principalmente, né? Meu filhinho vai casar e vai embora e eu vou perder o meu filhinho. Não, não deve ser assim, não. O que a mãe tem que falar assim, graças a Deus, criei o meu filho corretamente e hoje ele vai embora. E futuramente ele vai embora, enfim, agora ele vai embora, ele vai casar e vai ter a vida dele. Que bom que ele vai embora, que bom que ele vai seguir a vida dele. Quando tem essa mentalidade, pode observar que quase não tem conflitos entre nora e sogra. Porque a mãe criou o filho para ser independente, para ir embora e constituir sua própria família. Agora, quando a mãe cria o filho e fica querendo ali ter o filho próximo o tempo todo, protegendo, não, porque não vai embora, não vai casar agora, não sei o quê. Aí quando o filho casa, começa a chorar, porque vai embora, eu não criei meu filho para ir embora e tal, aquele negócio todo. E aí fica o tempo todo se intrometendo no casamento, o tempo todo protegendo o filho, aí tem conflito. Então, assim, a origem do conflito geralmente é essa. Tem muitos outros detalhes aí. Muitos outros detalhes, tem muitos outros tipos de conflitos, mas esse é um deles, um dos motivos. A má criação dos filhos. E os pais têm que aprender a criar os filhos, para que eles sejam independentes. 2.3, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Então, assim, é normal a família passar por alguma crise, seja financeira, seja crise de relacionamento, seja crise... Enfim, qualquer que seja a crise, é normal passar por isso, situações difíceis. E como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Então, assim, o caso de Noemi foi um caso bem emblemático porque elas ficaram viúvas e não tinham sustento, não tinham muito o que fazer, sem dinheiro, sem terra para plantar, sem nada, enfim, era um beco, realmente um beco sem saída. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises,
nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, nós, na nossa visão limitada, diante da crise, não enxergamos o que vai acontecer lá na frente. Diante da crise, a gente fica com a visão embaçada. A gente não sabe qual vai ser o agir de Deus, a gente não sabe nada. E muitas vezes a gente perde até a confiança em Deus. Mas Romanos 8,31 está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos que confiar que Deus vai prover alguma coisa. Não sabemos o que, mas Ele vai prover, Ele vai agir. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Então Deus pode tratar nos corações, nas vidas, dando emprego. Deus pode fazer aí que aquela crise passe e a família volta a viver unida, desfrutando do bom e do melhor. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Infelizmente, é isso que acontece, né? Vem a crise, as dificuldades, as pessoas começam a brigar, começam a se desentender. Não é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que viver unidas. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Já pensou se tivesse um conflito entre elas? Como que seria? Seria muito mais difícil, muito mais complicado. Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Então Ruth, ao acompanhar Noemi, voltar para Belém, chegou lá, ela resolveu ir para o campo, recolher aquilo que caía ali da colheita, da cevada, da uva, do trigo, vender, fazer um dinheiro. Ou seja, a decisão dela de prover um sustento, enfim, seguiu todas as instruções da sua sogra. Isso foi algo maravilhoso, foi algo que deu suporte para a sua sogra. E ela fez isso por sua sogra, não porque a lei obrigava ou tinha algum tipo de obrigação na sociedade em relação a isso. Não, foi de coração, foi o amor que ela tinha por Noemi. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. 3.1, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ruth 1,19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Olha só, a chegada delas causou um alvoroço. Todo mundo ficou sabendo. Olha só Noemi, ela foi embora daqui há 10 anos atrás, agora está retornando sem nada. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. As pessoas queriam saber, cadê Elimeleque, cadê os seus filhos Malom e Quilion? Então assim, as pessoas queriam informações. E ela teve que dar aquela notícia ruim, contar toda a desgraça que aconteceu na vida dela. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Então ela voltou com um novo nome. Na Bíblia, as pessoas mudam de nome, na verdade Deus muda o nome das pessoas para algo melhor, né? Abrão, pai exaltado, Abraão, pai de muitas nações. Então o significado do nome, né, quando o nome é mudado, é um significado melhor, é algo que mostra uma evolução. No caso de Noemi, ela optou por mudar o seu nome e ser chamada de Amarga, porque a vida dela era uma amargura. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Então, assim, Deus não ia devolver o marido dela, os filhos dela. Óbvio que isso não ia acontecer. Mas diante do luto, da dificuldade, da pobreza, de tudo isso, Deus estava provendo sustento. Deus estava provendo para ela apoio. Deus deu para Noemi muitas alegrias ainda na sua vida. Então foi isso que aconteceu. Ela confiou em Deus, mesmo dizendo que Deus estava contra ela. Pode parecer contraditório, mas o que a gente observa aqui é alguém que crê em Deus, que não abre mão de Deus
em situação nenhuma, nem na dificuldade, nem na bonança. Noemi, ela pode ter falhado em várias coisas, mas uma coisa que ela nunca falhou foi o seguinte: ela nunca foi idólatra. Ela nunca deixou a idolatria entrar no seu coração. O livro de Ruth, o tempo todo está falando do Senhor. O tempo todo está falando que o Todo-Poderoso está agindo, mesmo que do ponto de vista de Noemi estava agindo contra ela. Quando ela fala que quer ser chamada de Mara, ela fala assim: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então ela coloca assim que Deus está no controle de tudo. Ponto final. Então, assim, não cabe a nós fazer um julgamento aqui de Noemi. Será que ela está certa em falar isso, está errada? Não sei, não sei. Lá, quando a gente lê o capítulo 1, né, ela continua falando, versículo 20, depois versículo 21, ela fala assim, ó: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então, o tempo todo ela está falando do Senhor. Eu parti, mas Deus me trouxe de volta. Então, Deus está no controle de tudo. Ela tinha consciência de que Deus estava agindo o tempo todo. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Abacuque 2,4 e Romanos 1,17. E aqui a gente tem, de fato, um exemplo de fé. Ruth era moabita, não conhecia o Deus de Israel, passou a conhecer esse Deus, resolveu servir esse Deus e resolveu viver uma vida de fé. 3.2, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas, como está em Ruth 1:22. Então ela chega na época da colheita, uma época assim muito importante, porque quando Noemi foi embora, tinha fome. Agora que ela volta, tem comida, e comida sobrando, produziu, o campo produziu. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Ruth, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então assim, Ruth vai ao campo pegar espigas. Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes essa questão das espigas, né? Por que ela pegava as espigas que caíam, como que era isso. Daqui a pouco a gente chega lá, é o próximo subtópico, e vamos continuar aqui dentro desse tema. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. Então assim, Noemi viu que Ruth ia, de certa forma, agir para que elas duas tivessem um sustento, para que elas duas realmente recuperassem suas coisas ali e vivessem bem na terra de Israel. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então a família tem que ter pessoas positivas, pessoas que realmente elevam o ânimo. Eu conheço gente que só pensa negativo, que só fala que vai dar errado. Toda vez que chega alguém com algo novo: olha, fiz isso, não, isso aí não dá certo não, olha, comprei isso, não, isso aí quebra rapidinho. Olha, plantei uma árvore aqui, ah não, essa árvore aí não presta não, dá isso, o fruto não presta, ah, tem uma praga que mata. Tem gente que é desse jeito, é negativo o tempo todo, o tempo todo. Eu não gosto de me relacionar com pessoas assim. Pessoas que são negativas, eu procuro ter o mínimo de contato possível. Pode ser da família, não importa. Se for uma pessoa que tem um pensamento negativo, eu não gosto de estar muito próximo. Aí tem pessoas que, quando a gente apresenta uma novidade, algo, ela joga lá para baixo. Não, isso aí, eu também nem conto a novidade, nem conto. Às vezes eu não me afasto da pessoa, mas eu também nem conto a novidade, não conto o que eu estou fazendo, não conto minhas ideias. Eu prefiro contar para alguém que vai ter um olhar crítico, que vai dar uma visão
quem sabe positiva, quem sabe negativa, mas que realmente seja algo construtivo. Então a gente tem que se relacionar com pessoas que fazem críticas construtivas, pessoas que estão realmente dispostas a nos ajudar a aumentar nossa autoestima, que foi o que Ruth fez ali com Noemi. 3.3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Então Boaz, ele tinha um parentesco com Elimeleque, nós não sabemos qual é esse grau de parentesco. Alguns deduzem que ele era sobrinho, outros dizem que ele era um irmão mais novo de Elimeleque. Não sabemos. Então assim, tinha um parentesco e ele tinha terra, ele tinha um local que ele plantava. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Olha só, isso aqui é muito importante. A lei mosaica, ela leva em consideração que na sociedade muitas vezes vai ter pessoas pobres, principalmente viúvas, estrangeiros e órfãos. Isso é muito comum. Quando a Bíblia fala viúva, estrangeiro e órfão, está falando de pessoas que muitas vezes não têm condição de trabalhar. A viúva não tem condição de trabalhar, o órfão muitas vezes, a criança é novo, não tem condição de trabalhar, tá? E os estrangeiros também muitas vezes não tinham oportunidade de trabalhar. E até mesmo porque a lei fala o tempo todo que Israel foi estrangeiro em uma terra estranha e, né, lá eles tiveram apoio. Então, quando chegar um estrangeiro em Israel, esse estrangeiro também tem que ter apoio. E algumas coisas interessantes é com relação à colheita. Presta atenção. Deuteronômio 24, 19 e 21. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Então isso aqui foi algo que Deus fez para que as pessoas mais pobres tivessem pelo menos o que comer, tivessem a subsistência, o mais importante. Na nação de Israel, alimento não era privilégio, era direito. Todos tinham direito de se alimentar. Então se você está lá no seu campo, cortando, e aí você junta ali o molho de trigo, carregou esse molho, caiu alguma coisa para trás, não volte para pegar, porque aquilo que caiu tem um necessitado precisando. Se você vai tirar lá da vinha a uva, né, alguns cachos fica mais longe, fica mais escondido, fica mais difícil, deixa lá, porque vai ter alguém necessitado que vai pegar lá e vai tirar a sua subsistência dali. É como se fosse, sei lá, um Bolsa Família da época, é uma ajuda financeira para as pessoas mais pobres. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Assim, o escritor da revista dá uma enfeitada aqui, ele fala objetivo desejado, mas ele não diz qual é o objetivo. E de fato, aqui o que Ruth queria era sustento, era basicamente isso. Ela não estava pensando em ficar rica, ela não estava pensando no casamento, ela não estava pensando em nada disso. É claro que isso aqui ajudou ela a se casar, a gente conhece a história, a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Mas assim, o objetivo aqui era simplesmente sustento diário, era basicamente isso. Ela estava colhendo o que sobrava, aquilo que caía dos feixos, né? Mas era o suficiente para elas terem ali um sustento. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então assim, Boaz fica sabendo da história, ele era parente, então ele fica sabendo, conta tudo isso para Ruth e fala, você tem todo o meu apoio. Aí ele, né, fala assim, não vá para outro campo, fique no meu campo, que aqui você vai ficar protegida. Boaz estava preocupado até mesmo com questão de estupro, porque naquela época, época de Juízes, observe que é uma época ruim, uma época cruel. A época de Juízes, acontecia muitas vezes das mulheres serem violentadas, inclusive a gente tem uma história sobre isso no livro de Juízes. Então Boaz, preocupado com o bem-estar dela, fala para que ela ficasse ali, ali ela seria protegida.
No capítulo 2, versículo 22, Noemi reconhece isso. A própria Noemi fala, olha, é melhor você ficar com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. A linguagem da NVI coloca assim, poderiam molestá-la. Você poderia ser violentada em outra lavoura. Então fique lá no campo de Boaz. Tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. 4.1, Ruth descobre o remidor de Noemi. Vamos lá. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Essa parte aqui é muito importante a gente entender, essa questão da remissão da terra, porque assim, o livro de Ruth fala muito do parente remidor. E o que é o parente remidor? O que isso significa? Vamos entender com detalhes aqui. Preste atenção nessa explicação que eu acredito que aqui você vai entender muito bem. No capítulo 25 de Levítico, tem toda a descrição de como que funcionava a venda de uma terra em Israel. E era assim, a terra pertencia a uma família. De alguma forma, no início da nação, na formação da nação, foi dividido terras e tudo mais, e as pessoas ficaram com alguns pedaços de terra. Essa terra que a pessoa era dona, ela não podia vender essa terra só para fazer dinheiro, colocar no bolso, ficar rica. Isso era meio que proibido. Quem tem uma terra tem que produzir nessa terra. A produção ela era meio que obrigatória, você tinha que plantar e colher. Se a sua terra não tivesse, sei lá, você não tivesse plantando nela, tinha algo errado ali, até mesmo porque quem tinha terra, o meio de subsistência era a terra. Então a pessoa tinha que plantar para que ela tivesse o alimento, para que ela sobrevivesse, vendesse esse alimento, comprasse outras coisas e tudo mais. Se alguém resolvesse vender uma terra, essa venda ela acontecia por um tempo assim baseado no ano do jubileu. Então, o ano do jubileu, ele acontecia a cada 49 anos. Então, sim, tinha o ano sabático, que é a cada 7 anos. Então, tinha 6 anos vocês vão trabalhar na terra. No 7º ano, a terra vai descansar. Então, isso é Deus falando que a terra tem que descansar. Vocês têm que preservar isso aí. Hoje, a gente vê as pessoas destruindo a natureza. Quando a gente olha para a Bíblia fala muito da preservação. Então, você vai trabalhar 6 anos no 7º ano, a terra descansa. Eu vou prover para vocês o alimento nesse ano de descanso. E a cada 49 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49, vai ter o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano em que todas as terras que foram vendidas serão devolvidas aos seus donos. Aí você fala assim, meu Deus, como assim? A pessoa comprava uma terra e depois ela perdia? Sim, porque ela comprava a terra baseado no ano do jubileu. O valor da terra era quanto tempo faltava para chegar no ano do jubileu. Então eram colheitas. Vamos supor que a pessoa comprava uma terra faltando 10 anos para o ano do jubileu. Quando faltava 10 anos, significa que faltava 10 colheitas. Então a pessoa pagava o valor dessas 10 colheitas. Então era meio que um arrendamento. Então na nação de Israel, era proibido comprar ou vender uma terra definitivamente. As pessoas arrendavam a terra baseado no ano do jubileu. Se você arrendasse a terra faltando 25 anos para o ano do jubileu, você pagava o valor de 25 colheitas. Vamos supor que você comprava uma terra faltando 25 colheitas. Quanto é? Uma colheita R$1.000. Vou chutar um valor, tá, gente? Vou falando aqui na nossa linguagem só para ficar didático. R$1.000, tá bom. Falta quantas colheitas para o ano do jubileu? 25 mil. A pessoa ficava nessa terra por 10 anos. Ela resolveria vender. Ela não podia passar para outro. Ela tinha que vender de volta para o dono original. Então, o dono original poderia falar assim, eu quero minha terra de volta. Quando ele queria a terra de volta, resolvia pegar a terra de volta, ele tinha que pagar o que faltava para o ano do jubileu. Porque quando ele vendeu por 25 anos. Ou seja, 25 colheitas. Quando ele resolveu comprar, falta 15. A pessoa passou 10 anos na terra, falta 15 anos. Ela teria que pagar esse valor de 15 anos.
Então, o dono da terra, que vendeu por 25, agora compra por 15. Entendeu? Ele não compra pelo mesmo valor. Aí comprei por 25, vendi por 25, vou comprar novamente por 25. Não. Você vendeu por 25 porque faltava 25 anos para o jubileu. Hoje, falta 15 para o jubileu. Então, você compra por 15. Entendeu? É um arrendamento. Eu peço perdão se tiver ficado difícil essa explicação. Leia Levítico 25, qualquer coisa deixe no comentário, tá bom? Porque assim, a pessoa que comprou uma terra, quando chegava no ano do jubileu, ela tinha que devolver para o ano original, porque ela pagava somente até o ano do jubileu. E no caso aqui de Elimeleque, é bem provável que ele tenha vendido sua terra quando ele foi embora para Moabe. Ele vendeu a terra e foi para Moabe. Quando Noemi volta, ela quer a terra de volta. Mas para ela ter a terra de volta, ela tem que esperar o ano do jubileu, porque ela não tem dinheiro para pagar. Como ela não tem dinheiro, ela precisa do parente remidor. Então o parente mais próximo pode comprar essa terra de volta antes de chegar no ano do jubileu, pagando o preço justamente ali de quantos anos faltam, né? Quantas colheitas vão acontecer até o ano do jubileu. E aí Boaz é esse parente remidor. Só que tem um outro na frente. Tem um na frente de Boaz, tem um outro parente. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Então a lei tinha uma orientação. Eles leram Levítico 25, e tem outras passagens da lei que também fala sobre isso. Falaram, vamos aplicar a lei nesse caso aqui. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais, como está escrito em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, a riqueza de Cristo para a nossa família. Boaz, ele é um tipo de Cristo justamente porque ele é esse que consegue, que pode remir. Ele é esse que pode comprar a terra. Ele é esse que pode chegar para a pessoa que comprou a terra de Elimeleque no passado e falar, ei, me vende de volta, eu tenho direito sobre isso. E quando ele faz isso, ele dá o sustento, ele devolve a terra para a família original. E Jesus Cristo, ele fez isso, ele nos comprou, ele pagou um preço muito alto por nós. Ele é o nosso Redentor. Ele nos libertou da escravidão. Ele é rico, mas ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós ficássemos ricos. Então nós ficamos ricos porque Jesus foi lá e pagou o preço. Ele se colocou no nosso lugar. 4.2, Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. Então assim, nas cidades antigas, principalmente em Israel, era na porta da cidade que ficava o juiz, ficava alguém ali, uma pessoa ou várias pessoas que julgavam as causas do povo. Gente, muitas pessoas pensam que naquela época não tinha conflitos. Tinha conflito o tempo todo. Hoje a gente vai na delegacia, a gente vai no PROCON, a gente faz uma denúncia, liga para a polícia. Naquela época tinha também isso. Na época tinha as pessoas sábias, os anciãos da cidade, ficavam na porta da cidade. Eles tratavam dessas questões ali na porta da cidade. E Boaz faz isso. Por que Boaz faz isso? Vai na porta da cidade. Porque tem um outro parente remidor. E aqui entra uma outra lei, que é a lei do levirato. O que a lei do levirato diz? Que a mulher casa com o homem morre. Ela tem que casar com o cunhado. Ou seja, o irmão daquele homem que morreu tem que casar com aquela mulher para dar semente para o seu irmão. O primeiro filho é como se fosse o filho do irmão. Então a lei do levirato, ela também era aplicada em Israel, está prevista na lei de Deus. A pessoa não era obrigada a casar, o homem poderia recusar. Ele poderia falar, eu não quero, ele ia passar por uma vergonha pública, mas tinha essa opção. A questão toda aqui na história de Ruth é que a lei do levirato ela não se aplica 100%, porque assim, Noemi perdeu o marido. Ela deveria se casar com o irmão de Elimeleque. E o texto bíblico não fala que Elimeleque tinha irmão. Algumas pessoas conjecturam que esses dois remidores eram irmãos de Elimeleque, tanto Boaz quanto o outro lá. Pela lei, né, o irmão de Elimeleque deveria se casar
com Noemi, se ele quisesse. E nesse caso aqui da história, isso meio que foi transportado para Ruth. Em vez de ser Noemi, seria Ruth. Então o parente mais próximo deveria se casar com Ruth. Só que aí a lei não está escrita dessa forma. Então o texto bíblico não explica dessa maneira. O texto bíblico fala que é o irmão, e aí a gente tem aqui uma certa flexibilização da lei. Nós não sabemos exatamente como que essa lei estava sendo aplicada ali. A questão toda é que Boaz uniu a questão da remissão da terra com o casamento com Ruth. Quando ele apresentou a proposta para o outro parente remidor mais próximo, ele chegou lá e apresentou a questão da terra. Ele se interessou. Só que Boaz falou assim, você tem que casar com Ruth também. Ruth entra no pacote. Aí ele não quis. Ele pulou fora. Mas vamos aqui para a revista. Vamos lá. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Aqui o escritor da revista disse que a terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Só que assim, quando a pessoa vendia uma terra por causa de pobreza, porque ela realmente estava passando dificuldade, ela poderia comprar essa terra de volta caso ela tivesse dinheiro, conquistado algum dinheiro. Isso está previsto na lei. Lá em Levítico 25, versículo 23, fala bem assim, ó, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então está bem claro que ela não pode ser vendida definitivamente. Aí no versículo 25 fala assim, se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então, observe que o remidor não precisava esperar a pessoa que comprou a terra querer vender. Ele poderia muito bem chegar lá e falar assim, ei, me venda a terra de volta. Eu sou o parente remidor e eu posso te comprar. Eu vou te pagar o valor baseado no ano do jubileu. Ponto. Não precisava a pessoa que comprou querer vender. Bastava o remidor ter a iniciativa. E era isso que deveria acontecer. O remidor, que no caso era esse outro homem que ele não quis e passou para Boaz. Né? Então Boaz chegou lá e falou assim, eu quero comprar a terra de volta porque eu tenho direito sobre isso. E aí ele comprou. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Boaz apresentou a situação de tal forma que ali tanto o outro remidor quanto os anciãos concordaram com ele. Não, Boaz, já que você quer casar com Ruth, você acha que comprando a terra de volta vai ser bom para você, para ela, no caso para Noemi, para todos da família, então fica contigo. Então eles decidem dessa forma. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus, como está escrito em Mateus 1:5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então assim, a gente tem aqui na genealogia de Jesus, Ruth. Ela entra na genealogia. A gente tem Raabe, que é uma estrangeira, Ruth também, que é uma estrangeira. As duas estão aqui na genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé. E este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Então a história de Ruth ela é contada justamente porque Ruth é bisavó de Davi. Ela está na linhagem aí do grande rei Davi e também de Jesus, que é chamado filho de Davi, né, fazendo aí esse elo da linhagem do Messias. Então a gente observa que tudo isso acontece, essa história toda acontece, né, para que Deus cumpra o seu propósito de enviar o Salvador. Assim, a gente não pode perder o foco. Toda a história bíblica aponta para Cristo. Tudo aponta para o nosso Salvador. Jesus não nasceu por acaso. Foi tudo planejado, tudo nos planos de Deus. 4.3, noras e sogras.
O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Então, se o relacionamento entre a nora e a sogra não for sadia, vai ter problema no relacionamento da mãe com o filho, vai ter problema no relacionamento com os netos, vai ter problemas entre a esposa e o marido, enfim, vai ser algo generalizado. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. O escritor da revista, o tempo todo, ele está falando do fruto do Espírito. O tempo todo, o tempo todo. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas toda lição ele dá um jeito de encaixar o fruto do Espírito. E realmente faz todo sentido. Você só consegue agradar a Deus, agradar o próximo, se você produzir o fruto do Espírito no seu coração. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Diante de situações difíceis, seja qual for a situação, elas precisam dar apoio uma à outra e isso vai ajudar bastante a vencer as dificuldades. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim, tudo tem que ser feito para a glória de Deus, e os relacionamentos também são para a glória de Deus. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Ou seja, morreu o marido de Ruth e morreu o irmão do marido, que era cunhado dela. E morreu o sogro também. Assim, a gente não sabe se Elimeleque morreu antes ou depois do casamento. Parece que foi antes do casamento, mas enfim. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Então, assim, a gente encerra a aula aqui, né, resumindo muito bem essa história maravilhosa. Ruth foi um grande exemplo de fé, alguém que deu apoio para a sua sogra diante de uma grande dificuldade. As duas juntas, ali, passando por dificuldades, conseguiram superar tudo isso, confiaram em Deus e Deus abençoou e elas prosperaram e entrou ali na genealogia de Jesus. Exerceram um papel muito importante na nação de Israel e até hoje a gente tem aqui a história delas aplicando na nossa vida. Então, seja você nora, sogra, sogro, genro, procure viver um relacionamento saudável debaixo da graça de Deus. Então a gente encerra aqui, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, quer passar as perguntas. Aqui nós temos as fotos aí dos irmãos que usam o slide na igreja, tem sido uma bênção. Aí se você usa o slide na sua igreja, pode enviar uma foto que a gente coloca aqui no nosso vídeo, coloca nas nossas redes sociais, vai ser uma bênção aí, eu agradeço, fico muito grato por isso. Temos aqui o nosso site novamente, nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, adquirir o slide em PowerPoint e usar na sua igreja. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.